Pessoal, agora é a penúltima aula. Nessa aula a gente vai aprender a analisar dados. Como eu disse, vocês vão ter que utilizar um pouco da teoria que vocês viram em sala de aula, tá certo? Como eu disse também, a gente vai colocar um caso clínico para vocês serem o epidemiologista e identificarem um fator de risco. Esse caso clínico vai estar no exercício, mas, em resumo, o que é que aconteceu e o que é que vocês vão identificar como risco. É uma história antiga. Em 1940, houve um surto de diarreia numa cidade nos Estados Unidos e um epidemiologista foi designado para investigar esse surto de diarreia. Quando ele chegou lá, ele descobriu que na noite anterior as pessoas participaram de uma ceia em uma igreja e que após a ceia as pessoas tiveram diarreia e as pessoas que não participaram da ceia não ficaram doentes. Então, ele direcionou a investigação dele para o que aconteceu nessa ceia, ou seja, o que é que foi que as pessoas comeram nessa ceia para dar origem a uma gastroenterite aguda. E para isso ele utilizou esse questionário, que está em inglês no caso. No caso, isso aqui é um código, que seria o código do questionário, o nome da pessoa, a idade, o sexo, que pode ser masculino, feminino ou não disse o sexo, se está ou não está doente. Esse time supper é o quê? É a hora da ceia, que horas foi a ceia, e que horas que começaram os sintomas depois. Eu quero que vocês prestem atenção que na última aula a gente falou sobre grupos. Ele agrupou aqui essas variáveis em food items, que no caso aqui, esse baked ham, que seria o presunto, espinafre, purê de batata, a salada de repolho, gelatina, geleia. Esse arroz que eu traduzi são como se fossem salgados. O pão, esse pão aqui é um pão mais escuro, tá certo? E a salada de frutas. Bebidas, que foi que eles beberam lá, leite, café e água. E, no caso, as sobremesas, bolo, sorvete de baunilha e o sorvete de chocolate. A partir disso, vocês, no exercício, vão descobrir qual foi dessas comidas a que causou gastroenterite aguda. Mas o foco da aula não é resolver o exercício, e sim mostrar para vocês como é que faz para analisar dados. Com a aula de hoje, vocês vão, no exercício, seguir as instruções do exercício e realmente completar e saber qual foi o alimento que causou essa gastroenterite aguda. Para a gente começar, a gente vai clicar em analisar dados, vai abrir uma nova janela. Essa janela é aquela primeira janela que eu pedi para vocês configurarem aquela parte de sim como não e ausente como ausente. Mas agora, em vez de só configurar, a gente vai analisar. A primeira coisa que a gente vai fazer é, em dados, a gente vai em ler, entre parênteses está importar, tá certo? Em cima aqui, projeto corrente, sample MDB. Isso aqui é o formato de dados que o AppInfo vai abrir, tá certo? O AppInfo ele pode abrir do App 2000, que é, no caso, o tipo de arquivo que o AppInfo salva normalmente. Esse aqui do App 6 é o AppInfo antigo, para DOS. Ele abre também arquivos do Excel. No caso, o arquivo do Excel vai ser uma planilha, na qual a primeira linha da planilha vão ser o nome das variáveis, tá bom? E o Excel que é compatível com ele é aquele que salva .xls. Se você tem um arquivo, um Excel novo, quando você for salvar uma planilha que queira ler no AppInfo, você tem que salvar no modelo antigo, 97 até 2003. Mas eu não vou me demorar muito. Vamos deixar aqui em App 2000, tá certo? Fonte de dados. Eu quero que vocês abram a fonte de dados que está dentro do AppInfo, que é essa sample, tá bom? E procurem por esse View Oswego. Oswego é o nome da cidade que ocorreu esse incidente, esse surto de diarreia. E cliquem em OK, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês façam após abrir o arquivo é salvar o que a gente chama de arquivo de saída.
vocês vêm aqui em saída, e bem aqui vocês têm arquivo de saída. Quando vocês clicam, aparece essa janelinha e nome do arquivo de saída. Do lado dessa caixinha de texto tem um botãozinho. Vocês apertem nesse botãozinho e, como eu pedi para vocês, pessoal, organizem todos os seus dados numa pasta. No caso aqui, exercício EPINFO. Eu vou salvar o que é esse arquivo de saída, eu vou salvá-lo dentro da pasta exercício EPINFO. Vou colocar aqui análise de dados. Boto em abrir e ele aparece aqui o arquivo para salvar, tá certo? Por que é que eu estou fazendo isso, Tadeu? Eu vou fazer isso para eu ter toda a minha análise salva. Por quê? Porque quando vocês mandarem um arquivo para eu corrigir o relatório, eu quero que esteja também a análise dos dados. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês começarem a análise dos dados no exercício de vocês. Dou OK e aparece aqui embaixo a parte de análise dos dados, tá bom? Que está nesse arquivozinho aqui. Vamos voltar, tá bom? A gente leu, aparece aqui visão corrente, no caso essa Oswego, número de registro, no caso tem 75 registros. Vocês vão ver na historinha que 80 pessoas participaram da ceia, só que ele só conseguiu falar com 75 pessoas. É uma amostra bastante confiável. Embaixo de ler, a gente não vai trabalhar com isso aqui, tá certo? Isso aqui são outras coisas, é mais avançado e não é direcionado para vocês. Bem, como vocês viram, existe uma variável chamada timeSuper, que é a hora da ceia, e a hora que se deu os sintomas, né? Nesse intervalo de tempo, a gente pode chamar esse intervalo de tempo de incubação. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai definir uma nova variável chamada incubação e a gente vai calcular o tempo da hora da ceia até o início dos sintomas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir variável, e eu vou colocar o nome da variável incubacão, sem o acento e sem o C cedilha, tá certo? Não preciso mais mexer em nada e é só apertar em OK. Como é que eu faço agora para calcular o tempo de incubação, de quando da hora da ceia até o início dos sintomas? Como é um valor novo que eu vou dar, eu vou atribuir. E eu vou atribuir valor à variável qual? A variável que eu criei em Cubacão. Tá certo? E a expressão? Bem, pessoal, no EPINFO a gente não pode simplesmente diminuir o maior do menor, não. No caso de datas. Em outros casos a gente pode, tipo um número menos o outro. Mas no caso de datas, existem funções no EPINFO, que pode ser a função minutes. Pessoal, infelizmente as funções ficaram em inglês. Minutes, hours, tá certo? Days, months, years e por aí vai, tá certo? No caso, a gente vai saber quantas horas se deu desde a ceia até o início dos sintomas. Como é que a gente faz essa expressão? A gente digita hours, tá certo? E abre o parêntese. A primeira variável é a data mais antiga. É diferente, viu, pessoal? Não é a data mais recente menos a data mais antiga, não. É um pouquinho diferente a sintaxe dessa função. A primeira data é a data da hora da ceia. Qual é a hora da ceia? Aqui está marcado como timeSuper. Em vez de botar um sinal de mais ou menos, a gente vai botar uma vírgula, tá certo? E a data do início dos sintomas é a date onset. E fecha parênteses. Ele vai calcular o intervalo daqui até aqui em horas. E eu vou dar um OK. Para ver se deu certo, eu vou aqui. Pode ser em média ou frequência. Eu prefiro em média porque é uma variável numérica. Então, eu vou colocar a média de incubacão. E dou um OK. Infelizmente, quando a gente calcula a quantidade de horas ou de dias, ou então de semanas, minutos, ele dá um valor inteiro. Então, se aqui for 3 horas e meia de incubação, então só vai dar 3 horas. Ele arredonda
para o primeiro caractere, tá certo? E isso acaba ficando dúbio. Então, como é que a gente faz para deixar o tempo em horas mais exato? A gente vai substituir, tá certo? A gente vai fazer o cálculo do intervalo em minutos e vamos dividir esse resultado por 60 para transformar o intervalo em minutos em horas. Aí ele vai dar o valor aproximado, tá certo? A gente já fez isso uma vez, só que agora a gente vai atribuir valor à incubação de novo. Em vez de ser horas, a gente vai fazer minutos. Que no caso, minutes. Aqui a gente vai colocar a time super, vírgula, date on set. E vamos fechar aqui o parêntese e vamos agora dividir esse resultado por 60 minutos e vamos transformar em horas. Damos OK. E ele vai estar de novo. Eu vou calcular de novo a média de incubacão. E dou um OK. Olha aqui como ficou mais fidedigno. No caso, ele aproximou o valor, tá certo? Agora eu tenho já 4 horas e meia, 5 horas e meia. Tadeu, e se eu quiser aproximar mais? Aí eu vou ver, variável em segundos, tá certo? No caso aqui, a média do tempo de incubação foi de cerca de 4 horas,29. Tá certo? Não é 29 minutos, viu, pessoal? E no caso, a gente tinha só 22 observações, porque existiam alguns questionários que não estavam totalmente preenchidos, tá bom?